Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso podcast, o Papo de Quinta. Somos as fotógrafas de quinta. Mas o conteúdo é de primeira, gente. Se acomode aí, pega sua bebidinha e vem com a gente. Oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu não posso falar esse oi, tudo bom, que as minhas amigas já começam a sorrir por trás. Elas me apelidaram, mas vai ficar em segredo esse apelido, hein? Depois elas contam. Então, vamos lá, gente. Não sei se vocês estão gostando. Eu gostaria muito que vocês dessem um like pra gente, se inscrevessem no nosso canal. Tá bom? Cada episódio é um assunto. Se vocês tiverem sugestões também, pode passar de novos temas, tá? A gente tá aqui sempre para compartilhar e agregar a vida de vocês. Então, vamos para mais um tema polêmico. A gente gosta. E quando você entrega o seu trabalho ao seu cliente final e ele não gosta, seja por qualquer motivo, seja pela edição, seja pela entrega, seja pelo sorriso que a foto não gerou, enfim, cria uma expectativa e o cliente não gostou. E aí, como resolvemos isso? Então, o tema de hoje vai ser esse e vamos falar um pouquinho e o que vocês, meninas, têm a dizer referente a esse tema. Alguém já passou por isso? Mas uma dica, se você não passou, você realmente é um privilegiado de Deus. Você vai passar. Porque Se você não passou, você vai passar. Você vai passar. Porque aqui Sua hora vai chegar. Porque aqui Não é praga. não é praga. É destino. É destino. Aqui eu acho que todas nós temos aí uma história para compartilhar com vocês. Então, bora lá, meninas. E o que é legal é que, compartilhando as nossas histórias, você já se antecipa Pra já não anota, passar. Sim. porque tem muita coisa interessante aí para Eu não tinha acrescentar no pensado contrato. nisso. Quando a gente fez ali, né, meramente o tema, eu não tinha pensado nisso, mas você falou e me veio uma sensação, uma lembrança muito forte, e aí eu preciso compartilhar, porque assim, às vezes diz mais sobre a fotografia, além da foto, da imagem ali, ela é um sentimento que ela vai lembrar do momento. Por isso que é legal você propor uma experiência legal pro seu cliente, o estúdio tá limpo, uma musiquinha, um cheirinho, acalmar a cliente, né? É uma coisa legal. Então, na época que eu fotografava na casa do cliente, a gente foi fotografar na casa de uma cliente, assim, era numa comunidade. E aí, era várias famílias na mesma casa, a gente ia fotografar 2 bebês da mesma família, fazer um smash dos 2. E o que aconteceu? Um dos bebês, que é o da dona da casa, tal, tá cheio de expectativa, mandou fazer roupinha, tal. O primeiro foi tudo bem. Enquanto a gente estava montando o primeiro, o marido desceu para beber. E aí, foi a primeira família linda, maravilhosa. Aí, fulano, a gente vai tirar foto, vai começar, você não vai subir? Você não vai subir? Aí a gente começou, e a mãe nervosa. Aí a avó na casa e música rolando alto, né? Tocando funk. E aí o outro bebê já começou a brincar e trocar. E troca o bebê. E aí queria colocar o chapeuzinho do Mickey e o menino não queria. E o Mickey te perseguindo. E o Mickey me perseguindo. As orelhinhas. O Mickey, sempre o Mickey. E aí o menino caiu. A mãe estava atrás, o bebê caiu, bateu a cabeça. E o menino chorou. E aí o pai depois subiu, tirou foto com cara de bunda, sabe? Assim, daquele jeito. Aí tava a avó, eu de assistente, a outra família, o outro bebê engatinhando, a mãe, todo mundo assim, fulaninho, olha aqui. E é uma gritaria. E a criança, gente, Não sabia nem. assustada, irritada, tudo. Aí, conclusão, na hora que eu entreguei as fotos, que a gente entregou as fotos, o cliente, a mulher, ela falou assim, eu quero meu dinheiro de volta, eu não gostei das fotos, não teve uma foto que ele olhou pra foto, as fotos não ficaram boas, assim, e assim, tava tudo ótimo, mas não... A experiência. A experiência, ela olhava pra aquela foto, ela só conseguia lembrar da raiva que ela passou naquele dia. Sim. Mas tem umas que falam, meu bebê não sorriu, quase nem... Gente, a culpa não é foi exatamente, sua, o bebê né? não sorriu, ele não olhou pra foto, que não tinha nenhuma foto que ele tinha olhado pra foto. E assim, a gente já tinha entregue prévia, ela tinha gostado, tudo, mas eu acho que deve ter gerado algum desconforto. A experiência não foi boa, né? Ou, de repente, depois o marido falou, não sei o que, você gastou dinheiro com isso? Olha aqui essas fotos, o menino não olhou em nenhuma foto, alguma coisa assim.
Então, falar disso, eu nem lembro o que aconteceu. Isso já, sei lá, já faz 5, 6 anos isso. Mas foi uma coisa bem, bem marcante, assim. Eu acho que ela nem pagou também. Acabou que ela nem pagou. Eu gosto muito que, assim, tudo que a gente posta no Instagram são fotos, né, relativamente de pessoas felizes, de crianças sorrindo. Claro que às vezes tem uma criança com uma birrinha ou outra, que aquilo fica até bonitinho, né, e ganha ibope. Mas as pessoas, quando procuram a gente, elas querem aquele tipo de foto. Porque todo mundo quer. A gente também quer a família Margarina sendo fotografada. Um padrão. A nossa não é, né? Então, e pode acontecer de não. Então, por exemplo, eu faço muita festa de aniversário. E aí, outro dia, uma mãe me contratou e ela falou assim, olha, Ana, eu quero as fotos de aniversário como eu vejo no seu Instagram. Era festa de 1 aninho, né? Eu quero meu bebê, eu quero levantar meu bebê sorrindo. Eu adoro fotos claras, que é o meu estilo, né? Ela falou, eu quero foto clarinha. E aí, assim, eu já comecei a ficar tensa, era cliente nova, né? Eu falei para ela, aonde vai ser a festa? Ah, vai ser num buffet. Qual o nome? Ela me passou, enquanto a gente estava conversando, eu já entrei no buffet. Um buffet em Moema, pé direito baixo, teto escuro. Ah, qual o horário da festa? Ai, das 19. Já lascou. O coração já fez assim, Foto né? clara. Foto clara. Eu falei, não vai, né? Aí eu falei pra ela, olha, existem várias situações. Então, assim, eu gosto de explicar muito pro meu cliente. Eu falei, olha, depende muito do tipo de buffet, do tipo de luz, depende muito do espírito do seu bebê. Ele só tem 1 aninho, 12 meses. A festa é à noite, sempre acaba saindo um pouquinho, mesmo que a festa seja de dia, festa de 1 aninho, acaba saindo um pouquinho da rotina do bebê. Então, isso altera muito. E depende, às vezes a festa fica superlotada, às vezes os pais não dá atenção pra gente no dia seguinte, todo mundo quer tudo perfeito, mas ele não dá atenção e a gente precisa saber dirigir isso, entendeu? Pra suprir a expectativa dele no dia seguinte. E o bebê de 1 ano é imprevisível, E né? um bebê Quero de ele 1 ano sorrindo. Às vezes ele não vai sorrir, não quer imprevisível. sorrir. E os bebês de pandemia estão cada dia mais difíceis, Isso. porque eles saem menos, né? Então E os bebês eles que estão estranham fazendo mais. 1 ano, eles estão estranhando muito, né? E agora, como voltou às festas com tudo, né? Então as pessoas acham que tá todo mundo acostumado e, na verdade, não está. E aí o que aconteceu? Graças a Deus, essa festa ocorreu, tudo bem. Porém, a mãe, ela era tão preocupada em ficar perfeita na foto que acabava perdendo as fotos. O bebê... Fica ela perfeita, né? Ela perfeita. Porque tem toda essa expectativa também. Tem mãe, às vezes, que vai lá, Exatamente. é maquiagem, é vestido, É tem que isso. comprar o vestidinho, mãe e filha igual. Isso. PPP. E assim, o bebê era bonzinho, era um bebê muito sorridente, mas a mãe, ela queria tanta perfeição na foto que ela se mexia tanto que eu tirava a foto, o bebê estava perfeito, sorrindo, e a mãe estava com a mão, a mãe estava de olho baixo, tentando se arrumar. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? Mas a gente precisa estar direcionando e, assim, eu fui falando para ela, eu falei, mãe, sabe aquela foto perfeita? Eu ainda não tenho, vamos refazer? E ela topou. Deu para fazer durante a festa e tá tudo bem, mas nem sempre é assim. Tem hora que realmente, né, a festa flui de um jeito que você não consegue no dia seguinte agradar a todos, mas não é culpa nossa, né? Sim. É culpa do ambiente que acontece. E isso não é só em festa, isso é para qualquer tipo de ensaio, né? Às vezes eu acho que é até importante colocar também isso em contrato, né? Que a gente não se responsabiliza pelo ambiente, vamos dizer, se é externo, pela chuva, tem que cancelar. Ou por sorrisos, ou por né? sorrisos. Tudo pela quantidade de fotos, se o bebê não quer, por fotos menos pousadas, porque um aniversário é muito... imprevisível, pra mim, né? É muito imprevisível. Tem bebê que anda, tem bebê que não, você consegue, às vezes, explorar mais. Então, mas é o que eu tô dizendo. Mesmo sendo uma festa imprevisível, no estúdio também acontece. Sim, Às sim. vezes você vai fazer um smash, uma coisa totalmente pousada, e depende exclusivamente do bebê. E você né? pode até falar mais que eu, né? Em questão de Smash. Mas o Smash, as mães chegam com uma expectativa gigantesca. Altíssima. É só as mães muito- que têm expectativa, É né? muito alta. No essa- Smash. Sim. É. E aí você explica, faz um teste antes. Não, mas ele adora, ele é bagunceiro, ele vê o bolo em casa, ele nem precisa testar, porque eu já sei, porque ele é assim, assim, assado. Eu falei, mãe, a textura é desconhecida, o bebê não gosta e tal, tal. E a gente faz todo um trabalho para que antes seja mais fácil. E o que Chegando
no dia, a mãe reclama. E o que acontece com o bebê acima de 9 meses, principalmente no Smash, muitos nunca fez o ensaio antes. Sim. Porque às vezes quando vem bebê de acompanhamento, por mais que seja 3, 6, 9, 12, ele está acostumado com a Você sua tem uma relação voz, com você, com aquela câmera preta gigante no rosto do bebê. De repente, é um único ensaio, é só o Smash. O bebê chega, além de toda aquela novidade, ainda tem uma pessoa estranha, um aparelho preto gigante no rosto do bebê. Então, tudo dificulta, né? E uma das coisas que eu noto é que quando tem muita gente na sala, Sim. só atrapalha. Só atrapalha. Então, assim, às vezes eu não fico, agora que melhorou a questão da pandemia, eu não estou mais restringindo, né, o número de pessoas na sala, mas, gente, é o vovô, é a vovó, é a mãe, todo mundo gritando, aquela criança, ela vai se irritando. Não, e ela olha pro outro lado, acaba não olhando pra sua câmera. Ela né? não sabe o que ela faz, ela nunca ninguém, todo mundo chamou a atenção dela daquela forma, fica fazendo gracinha e batendo palma. E aí o outro liga o celular, isso atrapalha. Aí põe a galinha no pintadinha. nível. Atrapalha no... Não, a galinha... E às vezes E a galinha, a criança fica assim, ó. E às vezes, gente, eu não sei se aconteceu com vocês, mas com certeza sim. Que às vezes... Porque às vezes pode não... Não, porque assim, ó... Por ter muita gente na sala, às vezes é até pai e mãe só. O pai chama atenção e a mãe chama atenção. Aí então- o pai briga com a mãe. Pô, ele tava olhando pra mim, para, não sei o quê. Aí eles começam a brigar, o pai e a mãe, porque chamou atenção na hora errada e quem... então cuida você. A E criança acaba. chora. Aí e você começa- sentada no chão, olhando pra cima pros Aí você dois, fala, assim. meu Deus, o certo é olhar pra mim. Às vezes eu falo, gente, deixa comigo, É. deixa que eu chamo atenção. Às vezes até em foto de família, eles às vezes não gostam também do jeito que você fala com eles, mas a gente fala com o maior amor, mas ele tá lá tirando todo mundo. Só que o bebê vai olhar pra você Sim. e tá todo mundo lá, mexendo com o bebê e Isso. olhando pra baixo. Aí você fala, gente, olha pra mim, por Já gentileza. fica posicionado, Fica vocês já são que eu vou adultos, chamar- né? Que eu vou chamar a atenção do bebê, porque quando ele olhar, todo mundo tá olhando, né? E aí eles olham assim, tipo, parece que você tá chamando a atenção. Sim, e aí sim. fica E um a gente desconforto. faz isso tudo, entrega o material, rala lá pra conseguir um sorrisinho assim, da criança, e a pessoa fala que não gostou. E a criança, quando é maior, que você fala assim, ai, vamos sorrir com 5 anos. Mostra o dentinho pra tia. Não, tem de 10 também, né, Annalise? Meu filho tem de 10 também. Tem de 10 Eu falo, filho, também. sorri de verdade, você tá feliz. Ele... Então, eu tive um caso recente, né? Até compartilhei com você, né, Ana? É uma cliente antiga minha. E o que acontece? O newborn, hoje em dia, eu não pergunto mais para a mãe se ela gosta de que cor. Porque senão vai ser, sim. se for de menina, vai ser tudo rosa. Se for de menino, vai ser tudo azul. E hoje eu tô buscando cores assim mais beijinho, mais marronzinho. Eu tô Mais neutras, né? Entendeu? E também, às vezes, um verdinho, porque o verde é a cor que normalmente não sai. Eu pergunto se o pai é corintiano, porque se for corintiano eu não coloco vai verde. querer. Mas se não for corintiano, eu coloco o verdinho. Enfim. Parece besteira, né, gente? Mas isso acontece. Mas- acontece de demais. verdade. Mas é que senão todas as minhas fotos vão ficar da mesma cor. E aí, eu fiz um ensaio recente, né? Uma cliente muito querida minha, que tá comigo há 4 anos. E eu fiz o newborn da bebê dela inteiro, em tons de bege e marrom. Inteiro. E a menininha é uma bonitinha, gordinha, fiz tal, entreguei. Ah, gostou? Gostei. E ela beleza. estava presente, Ela né? estava presente e tal, passou. Agora, nós fomos fazer o acompanhamento trimestral. Ela continuou fechando comigo. E ela me deu o feedback que ela não gosta de marrom. E aí eu virei pra ela e falei assim, ô, maluca? Ô, sua doida. Eu falei, bem desse jeito. Você tá comigo há 4 anos e você não falou pra mim que, na hora, você poderia ter falado. Eu teria trocado tudo, entendeu? Transformado em azul, em rosa, em verde, em branco. Eu tenho uma infinidade de cores no estúdio hoje, graças a Deus, né? Eu comecei com 2 mantas, mas hoje em dia eu tenho um monte. E aí eu falei assim, poxa, eu teria trocado, né? Agora você tem um registro, uma foto de que você não gostou. Ela não gostou por causa da cor. E eu tive um outro caso também, que foi um newborn de gêmeos, que a menininha é aquela menininha que ela comeu toda a comida do bebê no útero. E o irmão não comeu nada. Então, ele nasceu muito magro. Ele era bem, assim, o olhinho estatelado, né? E ele ficava assim, o ensaio todinho. E a irmã desmaiada, saciada. que gordinho gosta de dormir. Gordinha feliz, Nossa, né? não, ele tava puto comigo. Ele olhava assim pra mim, ele tava puto. E aí eu colocava ele com a irmã desmaiada e ele acordado. E aí eu comecei a fotografar a irmã. Eu falei, vou fazer um ensaio da irmã e depois até ele dormir. Ele não dormiu.
E aí, no final, a mãe veio com feedback de que não tinha foto do filho. Eu falei, tinha foto do seu filho, só que ele estava acordado e eu não conseguia posicioná-lo, porque ele, além dele ficar acordado, ele fazia assim, ó. Ele ficava assim, ó, nadando. Ensaio, ele estava nadando, ele estava o ensaio todo. Então, foi bem complicado. E aí a gente toma esses feedbacks e tem coisas que estão ao nosso alcance, né? Mas tem coisas que não estão. Então, é bem complicado. Uma coisa que uma cliente um dia reclamou comigo, o ensaio foi perfeito, tudo maravilhoso. Mas aí depois eu falei, às vezes eu faço minha avaliação. Às vezes eu faço minha avaliação gente, no Google. Vamos fazer um brinde aqui? Peraí, deixa eu... Eu vou ter que ser com água. Vocês Com fazem pra água, pedir Com água, gente, estou de dieta. Água. Aí. A Peraí. outra precisa da copa dela. Aí. Agora a Bebe pra não zoar o rolê. Voltando ao assunto. Tem que beber, bebe. Opa, vou ter que beber o da Renata, porque eu peguei Ficar a sem brindar é sem foto pra editar. Melhor, gostei. Então, e o ensaio foi tudo perfeito, maravilhoso. E eu costumo, em alguns clientes, que eu percebo que a energia foi boa, maravilhosa, e que foi sensacional, eu costumo mandar o meu link do Google para eles fazerem a avaliação. Né, no Google. Às vezes eu esqueço, mas a maioria das vezes eu mando. E aí ela pegou e falou pra mim que se ela podia escrever realmente o que ela pensava. Eu falei, claro que pode, né? Só assim, não me prejudicando, brincando assim com ela. Ela falou assim, não, porque eu não gostei do ruído. Tava um barulho chato, aquele ruído. Ruído do branco. né, que é o ruído que a gente usa, que é o barulho do útero, né? E eu falei, nossa, mas você podia ter falado, porque pra mim, tá ligado ou não tem problema. Ah, meu filho nem gosta. Eu falei, não, ele gostou, porque ele dormiu, foi um ensaio perfeito. Falou o que pra senhora? Mamãe, é um gotei da tia Dani que ela faz. Aí ela falou assim, porque esse barulho, Baseado ele... no quê? Mas as mães chegam aqui e falam, ele não gosta de ficar sem fralda, ele não gosta de ficar amarrado. Ele não gosta de ficar amarrado. Mas, gente, tem 8 dias. É o que mais gosta. Mas assim, ó, e sobre Não, o cliente mas gostar e não gostar, tem uma questão que pra gente, ensaio newborn, é todo dia, a gente tá acostumada. Mas quando a mãe é mãe de primeira, ela não entende, ela não sabe. E aí, uma coisa que eu já falei no outro episódio, sobre o cliente querer ser dirigido. Tudo isso, muitas vezes, né, do que o cliente não gostou, faltou da gente explicar pra ele. Tintim por tintim, o porquê daquilo, porquê Não, que mas vai se a fazer mãe daquela falasse, olha, forma. não gostei desse barulho, tá, não sei o quê, pode tirar, ou por que você usa? Assim, no caso Tirar do uma barulho, dúvida, né? no caso do barulho, Mas eu acho muito whatever. ela falou com certeza, e aí ela mandou pra mim um post do Google que ela achou lá, falando que o barulho no ouvido das pessoas interfere, não sei o quê. Aí ela mostrou falando da balada, quando você tá na balada, tem o som do seu lado. Eu já ouvi, já me mandaram essa E pesquisa fica que fala um do barulho. ruído no seu ouvido, que você vai dormir com ruído. Aí eu peguei, repliquei e falei assim, olha, isso aí sim, numa balada e tal. Mas esse barulho, aí eu mostrei toda uma pesquisa Aí você que também tem no mandou Google. Mostrei do médico, que mostra a importância desse barulho e o quanto esse barulho é importante. Ela não falou mais nada. Gente, eu já pus O meu ruído branco filho- pro meu marido Não, dormir. o meu filho e a minha sobrinha, eles só dormem, é só ruído branco. Então, até hoje, a gente, né, aprendi com o newborn a fazer. Minha então, filha adora também. Até ele acorda, eu, Igualzinho, eu também faço exatamente isso. mamãe, filho, mamãe. E a minha sobrinha Isso é a de mesma noite, coisa. né? Quando dá o ruidinho. Ela chora, e aí todo mundo já tá treinado, a família inteira já fica... Mas hoje, depois dessa experiência, eu não fazia, né? Hoje, muitos fotógrafos não usam, eu não uso. Aí a mãe pergunta, você não usa aquele barulhinho? Eu falei, você quer que eu use? Porque hoje eu não faço, não tem interferência no meu trabalho, graças a Deus. Mas eu também falo, você quer uma outra música? Você quer sugerir alguma música? Você gosta de alguma música mais ambiente? A gente pode colocar porque aqui. aí cai naquilo que a gente falou no começo, né? Tipo, a experiência, A né? experiência. do Aí hoje eu cliente. falo, mãe, tem alguma música que você goste? Aí quando ela fala do ruído, às vezes eu coloco o ruído. Mas nem sempre eu coloco mais. Sim. Então é bom dizer, porque a gente já começou no newborn, né, na fotografia de recém-nascido, já dizendo que parece que isso era necessário. Ah, sim, tem muitas, E não tem muitas coisas parece que a gente que a gente aprende e a gente São usa quantos sempre... S's? 4? 5. 5 S's. Que é sugar, em inglês, né, na verdade. Que é a sucção da chupeta, o barulho, enrolar, que é compressão. O balançar. Balançar. O balançar. Balanço é E do... E o tem- último... Tem mais É um. o xaxê. Tô É o zoando. xaxê. Ah, é o barulho. É o barulho, é o xuxa. Beleza, às vezes o bebê, a mãe não gosta que enrola, o bebê não gosta que enrola. Mas e depois? Tipo, edição. Vocês já tiveram reclamação de edição, por exemplo? Assim, não, o cliente não gostou que eu editei. O meu cliente é editor, é o fotógrafo, né? Eu já tive, de repente, não alinhar com o cliente, o tipo de edição ele não gostou, e aí tive que reeditar. E depois, assim, tipo, edição, entrega. Sim, às vezes mesmo você alinhando tudo, até com os pais, quando você entrega o resultado final,
ela não gosta. Às vezes ela não gosta da cor da pele que ficou um pouquinho mais claro ou um pouquinho mais escuro, ou às vezes, por mais que ela tenha estria, você tenha tirado, ela acha ainda que está aparecendo um pouquinho. Eu tento alinhar tudo com muita antecedência, mas pode acontecer dela não gostar. E, gente, não tem jeito. A gente tem que dar um passo para trás, e se não gostou, tá? No meu caso, eu sempre vou estar refazendo. Porque eu penso como... A edição, né? Se fosse um Sim. newborn, não tem como fotografar de novo. Não. A edição, exato. E eu sempre penso como o cliente. Eu quero comprar um produto e quero ficar satisfeito. Então, mesmo que eu tenha razão, mesmo que tudo tenha sido alinhado e o cliente não gosta, se tiver condições, eu vou estar ajustando para que ele fique satisfeito. Sim, tem situações que você consegue ajustar, por exemplo, uma edição. O caso do seu ensaio newborn, que a cliente usou marrom, talvez se ela falasse no final, um dia depois, o bebê Sim. ainda estava naqueles dias, você consegue fazer. Sim. Ou até na edição. A cor, às vezes. Ah, mas Mudar eu também a cor não na concordo, eu não edição, faria. A depois de pessoa álbum teria que pronto. ter falado na hora, é outro trabalho, outra hora, alguma coisa Sim, assim. tem algumas situações. Ou porque senão, tem- Carla, dá pra mudar marrom pra que cor? Que cor? a gente muda nesse Acho sentido. que um rosé dá pra fazer. É menina, pra né? fazer. Se ela Do quiser umas marrom. coisas depois pra um álbum, você faz o álbum só no final, não é? Tira o cabelo A da gente- sua cara. A gente tratando de negócios. Não, porque assim, Me fala aí a hora que estiver bom. eu fico pensando assim, quando a cliente realmente... Tem umas clientes que reclamam de entregas de material pronto, que você vê que as alegações não fazem nenhum sentido. E já teve várias situações em que você vê que a pessoa está agindo realmente de má fé. Tem muito, infelizmente. Ah, eu não gostei do branco do olho, porque criou-se a cultura do dinheiro de volta. Quero o meu dinheiro de volta. E eu já vi muitas situações, até nos nossos grupos que a gente conversa, em que a gente fica assim, e aí, devolve o dinheiro? Eu já tive uma situação que eu estava totalmente correta. Totalmente correta. E na hora de... Fiz o material, era uma festa, cobri a festa, fiz o álbum ficou lindo, só que aconteceu. O meu álbum foi enviado para uma outra fotógrafa em Juazeiro de Norte, na Bahia. E o dela para mim. E na hora que o pessoal da Fez a gráfica troca? identificou, eles já avisaram, ó, vai chegar um álbum para você que não é seu, tem um código do correio para você devolver pra gente. E o seu foi parar para ela. Foi uma troca de etiqueta. Ok, eu avisei pra pessoa, a pessoa ficou possuída. Porque o álbum dela chegou na mão de outra Extraviou. pessoa. E Mas é falta de empatia da pessoa também, né? Sim, O a ser humano, falta de o empatia. ser humano tá E eu tá falei com pra as ela, eu falei, feridas. eu não tenho culpa. Só que assim, o álbum voltou pra gráfica, a gráfica mandou pra mim, isso demorou uma semana. E ela queria, porque ela ia viajar, porque queria levar o álbum. E assim, era uma situação que eu não tinha o que fazer, não era Atípica, culpa gente. minha. Mas a eu reclamação... entendo, mas eu não posso fazer nada. Mas a reclamação foi tanta que eu devolvi o dinheiro da festa, eu devolvi o dinheiro do álbum, eu entreguei o álbum pra ela. E deu uma semana, ela me ligou perguntando se eu poderia fotografar Achei a festa. meia do meu filho. Não, Eu ia essa pôr nele meia de não, manhã. mentira. Essa meia é do cliente da Annalise. Que eu tirei no outro do episódio. outro episódio. Você tirou da edição? Eu Tirou fui da colocar- Photoshop. Eu Você fui fez no colocar a meia Photoshop e nele de tirou na sua manhã. mão? E aí depois, no meio da roupa, eu falava, gente, eu não acho essa meia. Gente, vocês têm que assistir todos os podcasts pra Pra vocês vocês entenderem o Easter caso da eggs, meia. tem easter Mas voltando à história. Eu fiquei com tanta raiva da situação, da falta de empatia, que eu fiz aquilo que a gente comenta muito no grupo. Eu demiti ela. Exato. E ela falou assim, eu preciso que você venha na Esse é o poder do quarta-feira. empreendedor, né? Sim. Porque Faz faz esse boa. erro. Eu devolvi o dinheiro com o maior gosto da minha vida. Ó, deixa- me deixa- dá o seu Pix. Se coloquem vou colocar uma situação aqui pra vocês me ajudam. O cliente não gostou, tá? E pior que foi o primeiro trabalho. Primeiro trabalho, gente, de edição, no caso, né? A gente tem coisa que tem que alinhar. Não tem jeito, né? Agora eu não vou lembrar que ensaio que era, nem quem era também, tá? Não é indireta pra ninguém, isso porque realmente são 10 mil fotos por mês. Não é nada pessoal. E nem tive contato. As meninas do atendimento falaram com ela tudo. E aí, quando voltou, tinha alguma coisa pra arrumar na foto. Tava muito clara, tava muito escura, enfim, não sei. Ai, foi eu, certeza. E aí, Indireta foi pra aí mim. quando foi, amor. Aí quando volta, não dá, às vezes, no mesmo dia. A gente fala, né? Pede 1, 2 dias ali pra devolver, pra editar de novo e devolver pra pessoa. Aí ela não deu feedback nenhum. A Sandy falou assim, não, tudo bem, vai entrar em reedição, tal, não sei o que lá. Aí o que ela fez? Ela foi lá, editou tudo de novo. E aí, quando eu fui entregar
as fotos reeditadas, né, do jeito que ela tinha pedido, ela falou assim, não, mas eu já reeditei, já mandei pra minha cliente. Porque eu não tinha gostado, tal, que ela tinha tal coisa pra editar. Não, tudo bem. Aí a gente mandou o demonstrativo de pagamento depois. Ela falou assim, então, mas como é que faz? Porque assim, eu não usei as fotos que vocês me mandaram. Aí eu fico pensando. Outro dia eu pedi uma pizza. Era uma pizza, eu pedi a pizza errada. E a pizza chegou. Eu vou ligar pra pizzaria e falar assim, mas é que eu pedi a pizza errada. Como Eu é não que comi. faz? Eu não comi. a Eu posso pizza. devolver a pizza se me devolve o dinheiro? E aí, me falem. Eu sei, vocês são fotógrafos, vamos ver, vocês vão matar, vocês vão ficar minimamente do meu lado. O que faz nesse caso? Não, acho que você Paga tem ou que não pagar. paga? Tem que pagar. Eu acho que tem que pagar. Aí eu opto sempre pela justiça, gente. Eu sou Ou paga a meia. pessoa da justiça. Paga meia, É. paga meia. Mas tem que pagar, porque você fez um trabalho. Minimamente tem que conversar. Tem que conversar. Na verdade, o correto seria pagar, né? Mas às vezes... Trabalho pra- feito é trabalho pago. feito é trabalho pago. Ai, adorei. Gabriel Acabou é a demais, minha gente. Baden-Weiss. Se lascou. Obrigada, Gabriel. Vou pedir outra cerveja. Gente, a gente faz um podcast no bar. A gente bebe. Inclusive, podcast no bar patrocina a gente, que a gente faz uma propaganda de vocês ontem. Então, né, a gente Não, mas, vai beber. deixa eu voltar na casa da Bonita. Tá, me Vamos falem. pro caso da Bonita. A Bonita... Aí, Disclaimer, vai, vamos. isso... Entreguei o material, fui na casa da pessoa. Você não devolveu já o dinheiro? Não, mas não acabou. Não. É que você me cortou, meu. Mas tudo bem, é que eu quero que depois vocês me dêem a opinião de vocês. Não, aí no caso Se ela da... tem que pagar, não tem que nos pagar, casos, mas ela fala tem que pagar. da sua A minha eu Bonita. devolvi. Daí Eu ela- acho que tem que... Pode conversar. Acho que tudo tem que conversar. A gente tá falando de demitir a cliente. Essa daí se demitiu? Ela só mandou um trabalho, você nem se vai mandar outro. Então, bora lá. Essa eu demiti, a pessoa não entendeu o rolê. Aí ela me ligou, preciso de você na quarta-feira, que eu vou fazer uma festa surpresa pro meu marido. Aí depois vai ter a festa oficial no sábado. Eu queria que você viesse nas duas. Eu falei, então, eu não tenho agenda. Ela, na quarta noite, eu falei, não tenho. E no sábado, eu falei, sábado, que hora? Ainda perguntei que hora, porque eu sou dessas. Que hora que é? Não tenho agenda. Nossa, mas você não tem agenda pra mim atender nunca mais? Eu falei, é bem isso. Mandou Porque bem. assim, não era uma cliente que eu atendi a primeira vez. Eu vi aquela criança nascer. O menino tá com 5 anos. E a falta de empatia foi muito Sim, grande. muito grande. Porque assim, eu fiz todo o trabalho bonitinho. E a questão do prazo, lá que ela queria, o álbum, era uma questão da gráfica. Que fez a troca de etiqueta e mandou pro lugar errado. Sim. Aí eu falo, se a pessoa não tem empatia com o meu trabalho para entender uma questão dessa com o fornecedor, eu vou fazer outros trabalhos para ela, por quê? Pra quê, né? E assim, ela fala, nossa, Fabi, mas você fez o trabalho e todo, deixa e aqui você deu o álbum e ficou de graça? Ficou, porque assim, eu comprei minha paz. E eu não quero mais atender ela e eu não vou mais atender Sim, ela. sim. Por conta da falta de empatia. Então, às vezes, a gente toma um prejuízo pra ter paz. Eu Só pra tomei ter um paz. puta prejuízo nesse aí. Que essa pessoa ainda compra um álbum parrudo, caro. E eu banquei a festa, banquei o álbum, tudo, entreguei pra ela e não volte mais. Mas então, é às a vezes, su- não é é o- questão é a de eu sua devolver o dinheiro. tranquilidade, né? Mas eu paguei pra ter minha paz e pra exato. mostrar pra ela o seguinte, olha, você tá falando com um fornecedor sério. Porque foi uma questão, ela falou assim, você tá me enrolando. Nossa. Eu falei, não tô te enrolando, amada. Aconteceu essa situação, eu printei o WhatsApp da gráfica, mandei pra ela. Eu falei, aí você já tá duvidando da minha índole. É muito ruim. E nesse caso, você demite o cliente E mesmo o que eu tô e vendo pronto. muito, eu não sei se vocês chegaram a ver, tem algumas fotógrafas que a gente segue, né? E a gente vê os stories, e é muito triste. Teve uma menina que eu converso bastante, uma querida, e a filha dela tava na UTI. E a pessoa tendo que mandar o marido gravar stories, pedindo desculpas, porque não entregou os trabalhos no prazo, porque a menina tá na UTI, porque a menina não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, a nossa empresa, a grande maioria dos fotógrafos trabalha sozinho. Não tem. Se eu não estou, não tem quem faça, entendeu? Apesar de, que nem a gente aqui, eu não posso, a Analice faz para mim, a Dani faz para mim. Mas, assim, de uma maneira geral, as Sim. pessoas são sozinhas. E a gente sofrer esse tipo de coisa... Eu fiquei chateada de ver a pessoa se justificando que a filha estava com dengue na internet. Gente, para! Mas cada vez mais as pessoas estão com Nossa, menos é muito empatia, né? triste. Menos é muito empatia triste. e cada Aceitando hora mais menos. duras, Uma coisa que acontece muito, tem acontecido muito comigo, não sei se as pessoas elas estão querendo mais fotos, não sei. Mas
Meu pacote vem escrito, 10 fotos, 20 fotos editadas, Sim. enviadas via link, enfim, tudo bonitinho, o contrato, tudo certinho. Na hora que você entrega, a mãe fala assim, mas só isso? E as outras? Não, as outras não tem, porque eu geralmente tiro certinho. Não Mas leu eu- o contrato, né? Não leu o contrato. Na verdade, você manda o contrato, depois você fala, Sim, e sim. aí a pessoa mesmo assim, ela pergunta depois. E aí ela fala assim, nossa, porque eu geralmente já fiz com outras fotógrafas antes de você, e geralmente eles mandam pra eu escolher. Eu falei, mas eu não tenho o que escolher, eu faço 20 fotos, eu faço certinho. Eu tenho um ritmo de foto, de trabalho, minha sequência de poses é assim, assado. Ai, mas é que eu queria escolher, eu queria mais fotos. Então, se você falasse lá na hora, né? Então, assim, não que a cliente não gostou. Se ela quer mais fotos, é porque ela gostou. Mas é uma insatisfação, né? Sim. E a pessoa fala assim, mas geralmente me dão todas sem edição, pode me dar as ruins também. Isso não, daí gente. vai ser um tema futuro, né? Me tem que manda falar as sobre fotinhos isso. sem tratamento, né? E eu não mando, gente. Não. Porque o trabalho newborn, ele Sem é... edição é mais barato? É, tem exato. isso também. E hoje no meu contrato vem falando sobre isso. Vai falando que quer fotos cruas, R$700. Ah, ok. Te dou todas. Então, e aí, então, voltando lá para Carlinha e respondendo, né, a pergunta dela, é assim, o certo, na minha opinião, seria não devolver. Ela mandou as fotos, a equipe fez o tratamento, gastou tempo, né? E aí ela se precipitou, tratou lá, mas assim, ela não cancelou o que ela tinha mandado. Justamente. Então, se ela tivesse, na hora que tratou a foto, Carla, Ela falou não que tava precisa... corrido e que esqueceu de avisar. Exato, então. Aí, ok, teria que ser feito o pagamento. Porém... O ruim é que você recebe depois, né? Não, mas mas tudo bem, eu até entendo, sabe? Mas é uma coisa que eu não me em momento nenhum me indispôs a refazer, né? Uma coisa que não é um produto que você compra, tá com defeito e você devolve. Sim. E aí você quer outro, você quer o dinheiro de volta. Né? Porque quando você devolve o produto mesmo, fotografia é um produto que ele não dá pra devolver. Mesma coisa é a fotógrafa, né? Eu contei um caso meu porque eu sou editora de imagens, mas pensa, a cliente foi até o seu estúdio, ela fotografou, ela fez tudo, lindo, maravilhoso, você se dispôs do seu tempo, aí ela fala que não vai pagar porque o filho não sorriu. Como assim? E eu acho que você falou a questão do contrato, né? A gente não tá acabando ainda, mas tá chegando quase. A questão de uma solução para tudo isso o combinado não sai caro. Sim. Né? A gente alinhar o máximo possível que a gente conseguir de expectativa, porque o cliente, às vezes, ele tem aquele sonho, né? A Rê falou que não pergunta mais a cor e tal, mas eu acho importante, e era uma coisa que a gente fazia, tipo, para você, qual a foto mais importante do ensaio? Às vezes, para uma mãe, vai ser a foto dos pais, aquela foto dela com o bebê no rosto. Às vezes, para aquela mãe, vai ser uma foto enrolada dentro do baldinho. Às vezes, para aquela mãe, vai ser a pose do sapinho. A gente teve uma vez uma mãe que ela fazia questão da pose do sapinho. Sim. Então tá bom, mãe. A gente vai fazer o ensaio, a gente vai deixar isso por último. Se ela desmaiar, se ela dormir. E aí, assim, já tinha terminado, a gente já tinha feito tudo. Ela tava bem cansadinha. A hora que a gente foi tirar a roupinha, a gente tirou a roupinha inteira, ela não acordou. Eu falei, e agora? Aí a gente foi lá e fez. Gastamos mais meia hora. Sim, sim. Né, ali e tal, mas a gente conseguiu entregar. Se eu não soubesse que era o sonho e a expectativa daquela mãe ter a foto do sapinho, eu teria terminado o ensaio porque eu já tinha dado o horário, já tinha conseguido todas as fotos, né? Então eu acho que esse alinhar a expectativa e saber o que o cliente quer te ajuda muito. Eu acho que faz toda a diferença, o não ter essa alinhamento. dor de cabeça, Exato. né? Uma coisa que eu faço em relação a... Eu faço de outro jeito, né? Eu faço de acordo com a cor do quarto do bebê. Mas que eu gosto de repente, vender um produto depois que combina com o quarto. Mas, às vezes, a mãe tem uma expectativa de ser de outra cor. Então, eu já separo tudo bonitinho e falo... Quando ela chega, hoje eu faço isso. Eu falo, mamãe, separei aqui tudo verde, rosa, da corzinha também. do quarto. E aí, hoje eu falo isso. Você... Gostou? Tá tudo bem? Ai, da cor do quarto do bebê, caramba, por isso que você pediu e tal. Então, evita um erro, né? Porque às vezes ela não gosta. Às vezes eu pego bege também e a mãe fala. Mas é tão Podia neutro, ser, né? Mas às vezes ela fala, podia ser em vez do bege, podia ser branco. Né? Então, às vezes é só um alinhamento antes pra não errar. Eu tive um caso, né, de newborn também, e foi na casa do cliente. E esse newborn, eu consegui fazer tudo com esse bebê. Todas as poses, porém, esse bebê, ele não dormiu. Eu fiquei 6 horas na casa do cliente. Nossa. Era um bebê gigante, né? Era um menino. E era um bebê de peito também, né? Só se alimentava
com leite materno. E aí o bebê não dormiu de forma alguma, mas ele era um bebê bonzinho. E aí ele ficava com os olhos muito arregalados, né? Muito arregalados. E Não dá nem pra fechar no Photoshop. Não depois, dá, né? não Nem dá, que nem era- aberto. né, era olhos muito arregalados. Mas eu consegui efetuar todo o ensaio dele, inclusive foto com os pais, e a mãe viu, né? O desgaste, né? Porque você ficar 6 horas, né, com um bebê, até banho esse bebê tomou durante o ensaio para ver se relaxava, né? E aí eu entreguei todo o material impresso, como eu entrego para qualquer outro, e ela recebeu e ela me deu, né, um feedback, ok, naquele momento, e passou. Uns 40 dias depois, eu recebi uma mensagem de quem tinha me indicado para ela, falando que ela não gostou do meu trabalho. E aí eu fiquei toda sem jeito, né? E aí eu respirei e liguei para ela, né? Falei, oi, por que você não gostou? Eu fiquei sabendo, né? O que aconteceu? Ela falou, porque o meu bebê foi todo fotografado de olho aberto. E aí, realmente, na hora, me veio a vontade de responder. Mas aí não é um problema meu, só se eu fechar com Super Bonder, né? Assim, né? Mas aí eu entendi. Eu falei para ela, olha, mas não dependia de mim, não dependia da mamada, porque ele mamou umas 8 vezes nessas 6 horas, né? É uma coisa que é atípica, sai do meu controle, né? Então, assim, mas tudo foi feito. E aí ela não gostou e eu queria muito que ela ficasse feliz. E não era uma... Se ela tivesse reclamado, mesmo assim, não daria tempo. Mas quando ela recebeu o material impresso... No dia do ensaio, eu acho. Não dormiu, ela percebeu. Vamos fazer outro Então, dia. fala, ô, Ana, eu vi que ele ficou em todas as Eu fotos de olho queria aberto. uma Não tem fechada, como vamos eu voltar aqui um refazer. dia e trazer ele pra você tentar Exato. fazer uma de olho fechado? E aí, assim, depois de 45 dias após o ensaio, né, ela ter reclamado, e aí, qual foi a solução? Eu não conseguiria voltar ao newborn. Eu falei para ela, olha, eu posso te dar o acompanhamento desse bebê, porque eu tô me sentindo, né, mal e do lado contrário. Mas eu não queria... o acompanhamento será de olho aberto, viu? De olho aberto. E aí, Aí no ok. acompanhamento, a criança fecha o olho pra E contrariar, assim, né? eu tive prejuízo? Tive. Eu fiquei com esse bebê, entre aspas, 1 ano, né, fotografando ele. Nossa, Analice, mas aí você foi boazinha demais. Eu achei que você tinha dado só de um mês. Não, eu dei o acompanhamento completo, de 3, 6, 9 e 12. É uma mãe. E assim, ela aceitou e o newborn passou a ser maravilhoso, né? Pra ela e ok. Mas então, assim, pra resumir, gente, e pra vocês que não tiveram esse problema ainda, eu acho que, como a Carla falou, tudo tem que ser alinhado. A expectativa do cliente tem que estar alinhada com o seu trabalho e aquilo que realmente você vai entregar. E precisa ser esclarecido. Não feche um contrato somente por fechar. Explique que talvez o bebê não durma, explica que talvez em uma festa de aniversário a criança não vai sorrir, que no Smash muitas vezes o bebê não vai sorrir, não vai tocar no bolo. Então tudo precisa ser alinhado com a expectativa do cliente e aquilo que você oferece para não ter problemas futuros. Uma coisa que é bem junta com o que você está falando é a questão do wrap. Que muitas mães não gostam do bebê enroladinho. E às vezes eles já chegam falando: só não queria que você enrolasse. Tem como fazer a foto dos pais sem enrolar? Eu falei, olha, dependendo de como ele tá. Então lá, mas infelizmente esse tipo de relacionamento é só na hora do ensaio, né? Aí às vezes tem gente que já começa falando, começando enrolado. E às vezes nem pergunta. Nem pergunta. E aí eu nunca tive isso, porque eu realmente, como a Renata falou, eu começo no puff e eu não enrolo. Eu não sou uma fotógrafa de wrap. Sou uma fotógrafa de puff e prop. Mas tem bebês que não tem jeito. E aí eu falo, olha, mamãe, infelizmente não tá dormindo, eu vou ter que enrolar. Ai, mas eu não gosto tanto. Não, mas a gente vai fazer, vai ficar assim. Mas no final, a mãe fala, ai, que pena que não tem aquela... Então você sabe que ela não gostou daquela Sim. foto, né? Aí você fala assim, mas mamãe, você tem alguma foto que você queira, que a gente possa fazer? Até fechar o ensaio, Sim. porque você sabe que ali ela já não ficou tão Ela feliz. já não ficou tão O feliz. que eu posso fazer pra te agradar? Ou pra você ficar feliz? Porque realmente ele não deixou, né? Não é uma opção. Mas eu gostei de você porque você faz o bebê Ok. peladinho. Aí você não tem o que fazer. Você tem que ir conversar mesmo ali na hora do ensaio. Bom, gente, então eu acho que o nosso episódio tá chegando ao fim, mesmo porque, olha essa mesa, não tem como, né? A gente não tá apetitosa. Espero que vocês tenham gostado, espero que de alguma forma as nossas experiências sirvam para você de alguma forma e precisando, gente,
tem os nossos contatos, nosso Instagram. Siga Fotógrafas de Quinta e dê o seu like, inscreva-se e siga a gente, tá bom? Manda o link desse episódio nos grupos, tá bom? A gente Sim, agradece isso é bastante. muito importante e vai fazer a diferença para você, fotógrafo aí. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau.